Então, fala galera, muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, né? Antes de começar o vídeo aí, não já pode ir deixando o seu like, inscrevendo no canal e ativando o sininho para não perder no vídeo e sempre ser notificado aqui no canal. Então galera, vamos fazer aqui uma reação em costa de jogo aberto, né? Tá falando um pouquinho aí, né, sobre o Flamengo, vai falar sobre Jesus que falou do Mengão, né? E tudo mais nesse vídeo aqui, sobre a chegada de Danilo também, que decidiu vir atuar no Flamengo. E também sobre a situação de Vitão, né, no Internacional, né, que o Flamengo aumentou a proposta e provavelmente vai ser aceita aí. Então, sem mais enrolação, galera, fica agora aí com o vídeo. Super bem falando e deu uma entrevista para a Band exclusiva, o Jorge Jesus, que mora no coração dos flamenguistas, que teve uma passagem muito vitoriosa, muito positiva aqui no Brasil. E ele comentou sobre a questão física do Neymar e também, será que ele tem esse sonho de dirigir a seleção brasileira agora aqui no Jogo Aberto? 13 meses, um pouco mais de um ano. O suficiente para Jorge Jesus ficar marcado na história do Flamengo. Entra técnico e sai técnico e o questionamento é sempre o mesmo. Será que um dia ele volta? Acho que é possível, não sei quando, aliás... eu numa rede social que eu tenho, que é o meu Instagram, 80% são fãs brasileiros que me acompanham. O Mister está sempre de olho no trabalho do pupilo, Filipe Luís, no comando do rubro-negro, mesmo morando na Arábia Saudita. Eu continuo a falar muito com o Filipe, agora não, que ele foi para os Estados Unidos fazer a pré-temporada. Portanto, ele já quando era jogador, ele sabia o que é que queria ser, ele sabia que ia seguir a carreira de treinador e foi à procura daqueles treinadores de referência para ele, que lhe mais pudesse dizer alguma coisa em função da ideia dele. Ele sabe o que quer, é um jovem treinador, por muito que a gente saiba o que quer, os primeiros anos não é fácil. O português abriu caminho para os conterrâneos fazerem história aqui no Brasil, como Abel Ferreira e Arthur Jorge. Ele foi um jogador, fez um bom trabalho de princípio no Palmeiras, como o Arthur Jorge agora fez no Botafogo, como eu já tinha feito antes, não é? Eu fui o Pedro Álvares Cabral a chegar ao Brasil em termos de futebol. Eu ganhei o Estadual, a Libertadores, a Recopa, a Supercopa, o Campeonato Brasileiro, ganhei tudo. Só não ganhei o Campeonato do Mundo. Foi por pouco. Hoje... Honra! Recebeu um recado especial do Mister Jorge Jesus. Realmente a impressão dele é mais do que positiva aqui no futebol brasileiro. O que ele fez com o Flamengo, a categoria daquele time, a maneira como ele uniu craques e transformou tudo isso em títulos, até hoje é reconhecido. E por isso, muito obrigada pelo carinho, Jorge Jesus. Eu quero perguntar para você, seria um nome ideal para a seleção brasileira, sem querer encher com o Dorival Júnior, mas pensando numa possibilidade, num futuro, você apostaria em Jorge Jesus se fosse presidente da CBF? Eu acho que ele, no mínimo, deveria ser cogitado. Hoje, se a gente fosse olhar para um estrangeiro, não tem como, né? A gente teria que olhar para o Abel Ferreira pelo que ele faz aqui no Brasil e na América do Sul. Agora, se a gente fosse olhar... Os portugueses, eles estão há muito tempo trabalhando aqui no Brasil, né? E com êxito, alguns, né? Não todos, mas os poucos que vêm aqui e têm êxito, a gente exalta, né? Que o diga o Arthur Jorge. O Arthur Jorge, exato, é o que foi o mais recente, que fez o mesmo que o Jorge Jesus, inclusive. É que o Jesus sai do Flamengo, aí depois ele vai para o Benfica naquele momento e tal, mas depois consegue recordes e recordes no Al Hilal, e fazer o que ele está fazendo no Al Hilal é difícil em qualquer liga do mundo. Então, assim, ele já mostrou a sua capacidade. E é um cara que conhece o futebol brasileiro e gostaria, tá? Todo mundo que conversa com o Jorge Jesus sabe que ele tem esse sonho, até porque nenhum estrangeiro comandou a seleção brasileira, que é até hoje a seleção mais campeã da história do futebol. Então, eu acho que ele, no mínimo, deveria ser cogitado. E eu acho que já mudou um pouco, não só da CBF, mas o pensamento do torcedor, aquela resistência, né? Será que vale a pena ter um estrangeiro? Eu acho que a gente já reconsiderou isso mais do que anteriormente. O repórter que aparece aqui com menos festa, vocês já estão mais acostumados. Pedro Henrique Torre, mas sempre com a mesma qualidade, tá? Vou te dar essa moral somente hoje. Bom dia pra você, Pedro.
Tudo bem, Mari? Um bom dia para você, fazendo aquela média, né? Tô vendo, tá bom. Estamos de olho. Mais um beijo para você. Um abraço aí pro Marra, pro Jailson, pro Jufo também, que está fazendo a sua estreia. Muito bem-vindo. A quem vem pela frente por aí também, muito bem-vinda. Enfim, Flamengo por aqui, uma lua, um sol para cada um aqui no Rio de Janeiro, um abafa impressionante. Os jogadores do Flamengo ontem, quando desembarcaram no Galeão, a gente até comentava, saíam assim da sala de embarque, falavam, nossa senhora, que calor é esse? E de fato, um calor muito absurdo aqui no Rio de Janeiro. Então, batendo ali nos 35 graus, daqui a pouco, 15 horas, vai ter a apresentação do Juninho, que veio do Karabag, Azerbaijão, 5 milhões de euros, estava treinando, não foi para os Estados Unidos, mas vai ser apresentado pelo diretor, o José Boto. Flamengo ainda na busca de reforços para a temporada, fica a questão financeira, tentando convencer, e aí informações que vieram até da mesma companheira, a Raíssa Simplício, do Gol. Flamengo teria avançado na questão com o Danilo, que busca a rescisão com a Juventus, teria essa possibilidade, o Danilo optando por vir para o Flamengo. A gente vai tentar conversar com o Boto ali mais daqui a pouco, e além disso teria aumentado a proposta em relação ao Vitão, zagueiro do Internacional, 1 milhão de euros a mais do que teria feito, então seriam 7 milhões de euros, mais o perdão de 4 milhões de euros, perdão da dívida que tem o Internacional em relação ao Flamengo, devido à transferência do Thiago Maia. E aí fica a expectativa, tem o Jorginho também, questão do Jorginho, mas aí teria que ser o mesmo processo do Danilo com a Juventus, mas em relação ao Arsenal. Rescisão de contrato, preferencialmente para o Flamengo, e aí o Jorginho abaixar também bastante o seu patamar salarial, se encaixar e vir para reforçar a equipe de Felipe Luiz. Vamos ver o que o Boto diz pra gente mais daqui a pouco, nesse calor absurdo do Rio de Janeiro. Mari. Boa, Pedro. A gente volta a conversar também. Quero ouvir o Jailson e o Mário Marra sobre as movimentações do Flamengo no mercado. Falar nisso, o Flamengo está priorizando a busca por um zagueiro. Essa é a prioridade total. Se vai ser o Vitão, se não vai, a gente não sabe. O que eu sei é que o Flamengo não desistiu do Vitão, continua tentando. Inclusive, o Flamengo recebeu a informação dos empresários do Vitão que eles vão se reunir com o Internacional para tratar dessa possibilidade de uma transferência do Vitão para o Flamengo. A proposta que o Flamengo fez ao jogador é muito boa, contrato de 4 anos, podendo chegar a 5. Inclusive, vou até ver aqui o tempo de contrato do Vitão com o Internacional. Internacional, ao vivo para vocês, que eu estou vendo isso aqui, hein, galera. Só para a gente ter noção, assim, tempo de prazo de contrato. Ele tem 24 anos, tá? O contrato dele com o Internacional vai até dezembro de 2026. Estamos em 2025. Então, daqui a 24 meses, o contrato dele acaba. E, obviamente, o Flamengo ofereceu um contrato longo, ele tem 24 anos, de 4 a 5 anos, e um salário maior do que ele recebe atualmente no Internacional. E aí o Flamengo fez a proposta, o Internacional recusou, vocês já sabem disso, mas agora os empresários do jogador, que entendem que seria uma boa a ida do Vitão para o Flamengo, vão conversar com o Internacional, e o Flamengo aguarda essa situação para poder definir, porque o Flamengo não pode esperar muito. Eles entendem que a prioridade total é zagueiro, tem outros nomes na mesa. O Danilo está na mesa? Tá, mas está muito distante, já falei isso para vocês. Se o Vitão vier, o Danilo vem? Não, é um ou outro. O Flamengo está buscando a contratação de um zagueiro, não 2 zagueiros. E são 2 zagueiros que custariam alto para o Flamengo. Então o Flamengo vai aguardar essa resposta aí para tomar a decisão do próximo passo. E por falar em Vitão, o perfil do Matheus Nogueira, um abraço para ele, ele postou assim: por que Vitão é o zagueiro ideal para o Flamengo? Ele botou, para começar, o básico, 24 anos, destro, versátil para jogar dos 2 lados da zaga, um zagueiro com leitura de jogo e consistência absurda. Não perde um duelo por baixo, domina as coberturas e tem uma saída de bola que facilita qualquer construção ofensiva. É o tipo de zagueiro moderno essencial para equipes que jogam propondo o jogo, como o Flamengo de Felipe Luiz. Outra coisa importante, o Flamengo precisa repor o Fabrício Bruno com alguém que mantenha o nível. Vitão, além de ser destro, tem características que permitem a adaptação rápida ao estilo de jogo do time. Ele sabe lidar com pressão, joga sério e não inventa. Por fim, não dá para ignorar o potencial. Só 24 anos, já joga como veterano e ainda tem espaço para evoluir. Uma contratação que resolve o agora e também mira o futuro. Além disso, ainda tem poder de revenda. Eu particularmente acho
uma boa contratação no Vitão. Ah, mas 10 milhões de euros. Beleza, gente, já expliquei isso aqui para vocês. O Flamengo não sabe quando vai receber os 4 milhões do Internacional e se receber. É melhor garantir agora esses 4 milhões e só tirar do bolso 6 milhões de euros. Então, eu acho uma boa. Estamos falando de um mercado extremamente super valorizado. Mas super valorizado. Por exemplo, o João Vitor, do Vasco, com todo respeito, ele custou quase isso. E ele joga bola? Não. O problema é que o Flamengo contratou o Léo Ortiz de uma maneira barata, tá? No fim das contas, saiu barato. O Fabrício Bruno foi vendido por 50 milhões de reais, tem 29 anos, vai fazer 29 anos agora em fevereiro. O Vitão tem 24 anos, jogador super valorizado no mercado. Eu acho uma boa. Agora vamos falar de Lohan, galera, porque eu fui apurar todos os detalhes, porque as partes entendem que seria uma boa ida do Lohan para o CSKA. Por que eu falo isso? Gente, os empresários estão trabalhando em cima dessa situação. Trouxeram uma proposta, o Flamengo recusou, trouxeram outra, o Flamengo recusou. Agora trouxeram mais uma, aumentaram a proposta. Por que os empresários estão trabalhando nisso? E por que o Flamengo ainda não descartou, não vendeu o jogador? Pelo contrário, abriu negociação e está negociando com o CSKA. As conversas estão avançadas, inclusive. A qualquer momento o Lohan, 18 anos, pode ser vendido ao CSKA. Eu fiz um texto aqui para vocês entenderem. Por que o Flamengo topa vender Lohan e mantém negociação com o CSKA? Entenda o cenário do jogador. O meio-atacante de 18 anos atualmente foi tratado e rotulado como a próxima venda milionária do clube desde que ganhou notoriedade. Esse status aumentou ainda mais quando se tornou o jogador mais jovem a marcar um gol pelo Flamengo, aos 16 anos, no dia 24 de janeiro de 2023. De lá para cá, a expectativa entre os rubro-negros só aumentou. Em 2024, ainda com 17 anos, Lohan chegou ao profissional com o técnico Tite. Em alguns jogos teve boa atuação, sobretudo diante do Corinthians, no Maracanã, quando substituiu a Arrascaeta. Porém, com o passar do tempo, o meio-atacante caiu de produção, perdeu espaço para Matheus Gonçalves e, em alguns duelos, nem relacionado era por Tite. Há quem diga que o comportamento dele nos treinamentos foi determinante, não por atos de disciplina, mas por desempenho e vontade também no dia a dia, mostrar tesão, vontade. Foram essas palavras que a fonte usou. Para não perder ritmo de jogo, Lohan chegou a atuar pelo Sub-20 novamente, nos tempos de Tite. Felipe Luiz veio. Aconteceu a mesma coisa e ele foi pouco utilizado. Inclusive, junto com Cleiton Carlinhos, saiu de férias antes do fim da temporada 2024 para jogar nas primeiras rodadas do Carioca 2025. No estadual desse ano, nos 3 primeiros jogos, Lohan não conseguiu demonstrar um bom futebol. Mas vale mencionar, o contexto e os companheiros de time não são nem um pouco favoráveis. Com o Felipe Luiz, Lohan não terá muitas chances. Isso é informação, inclusive. Inclusive, existe a chance de ele voltar a atuar pelo Sub-20 para manter o ritmo de jogo. Os empresários do jogador e o próprio atleta sabem que as oportunidades nos profissionais não serão muitas. Enquanto isso, ele recebe proposta milionária do CSKA, topou a proposta e aguarda a negociação dos russos com o Flamengo. Na cúpula rubro-negra há agora esse dilema. Ciente que Lohan não será usado e que descer o jogador para o Sub-20 novamente não cairia bem com o jovem e os seus representantes, os dirigentes topam vender e tentam sugar ao máximo dos russos. Caso não aceite vender, a diretoria sabe que o risco é grande de Lohan perder valor de mercado com o passar do tempo. Os empresários de Lohan entendem que essa é a oportunidade perfeita para fazer a venda, até porque nenhuma outra proposta chegou até o momento só do CSKA. Outro ponto que pesa muito é a necessidade do Flamengo melhorar o caixa com receita de venda de jogador. O Flamengo precisa vender jogador. Isso aí não é segredo para ninguém. O Flamengo precisa melhorar as finanças. O Flamengo comprou um terreno à vista para construir um estádio próprio. Isso precisa sair do papel, né? Então o Flamengo não pode se dar ao luxo de não ter o dinheiro, ou melhor, de prejudicar a formação do elenco por conta do estádio próprio, por exemplo. Não faz sentido isso. Então tá aí toda essa explicação. Os clubes estão negociando, estão debatendo forma de pagamento, inclusive. Vender 8 milhões de euros por 80% é pouco. Eu acho que a proposta vai ser até melhor para o Flamengo. O Flamengo vai conseguir sugar mais dinheiro, sugar, entre aspas, mais dinheiro dos russos nessa venda do Lohan. Mas a situação está caminhando e existe sim a chance dessa operação ser finalizada. Importante para falar é que o Juninho, atacante, a única contratação do Flamengo até o momento, mas não fique afobado ou afobada,
tenha calma, porque as coisas vão acontecer no seu devido tempo. Eu me lembro muito bem que na época do Marcos Braz, que contratou muito, o que mais contratou foi o Marcos Braz, e toda hora tinha mochilão, ia para a Europa e tal, mas a galera também ficava um pouco ansiosa, e aí, vai contratar, não vai contratar, até que vinha e contratava. Agora não é diferente, o Flamengo contratou apenas o Juninho, uma contratação, e não fará muitas outras contratações nesse primeiro semestre. Mas o José Boto já confirmou que está de olho realmente em zagueiros. No plural. Zagueiros. O Flamengo perdeu o Fabrício Bruno, que pediu para ir embora, foi vendido. E o Davi Luiz não teve seu contrato renovado, ou seja, foi uma opção do clube. Os dois foram uma opção do clube, né? Porque o Flamengo poderia não ter vendido o Fabrício Bruno, mas quis vender porque o jogador pediu para ir embora e o Flamengo recebeu um dinheiro à vista que considerou interessante. Então o Flamengo está procurando repor essa posição. O noticiário fala agora de Vitão, do Internacional. Que o Flamengo teria feito uma proposta, até me chamou a atenção esse valor aí, 10 milhões de euros pelo Vitão. Vendeu o Fabrício Bruno por 8 milhões de euros à vista, não é isso? 10 milhões de euros pelo Vitão. A vantagem do Vitão em relação ao Fabrício Bruno é que ele é um jogador mais jovem do que o Fabrício Bruno. E o Boto conhece bem o Vitão, porque foi o Boto que tirou o Vitão do Palmeiras e levou lá para a Ucrânia, lá para o Shakhtar Donetsk. Por isso essa conexão a esse interesse com o Vitão, mas parece que o Internacional, que está devendo ao Flamengo, diga-se de passagem, mas pelo que estamos acompanhando aí, o Internacional não está nem um pouco acanhado dessa situação, pelo contrário, porque virou uma coisa normal no futebol brasileiro, né, minha gente? Não pago quando eu puder. Estou devendo mesmo, pago quando eu puder. Isso virou uma coisa rotineira no nosso futebol. Então o Internacional não está muito acanhado com isso, não. E meio que deu uma esnobada na proposta do Flamengo, que queria colocar aí essa jogada da dívida no meio para o Flamengo pagar 6 milhões de euros e tal, mas o Internacional não quis. O que o Flamengo queria mesmo era o seguinte: 10 milhões de euros, mas vocês devem 4, beleza? Limpa os 4 e me vende ele por 6. Para o Internacional seria um bom negócio, né? Mas o Inter parece que não se animou, não. Então o Vitão fica em compasso de espera. Outro nome que está sendo muito falado, Danilo. A imprensa europeia está informando que o Danilo está muito próximo de ir para o Napoli, que, aliás, nós sempre falamos aqui, era o primeiro objetivo dele, permanecer na Europa. Ele quer ficar lá. E o Napoli está interessado nele. E o Napoli está fazendo uma grande campanha no campeonato italiano, até melhor do que a Juventus, se eu não estou enganado. Deixa eu ver aqui, para não falar besteira, hein, Jogger? Dá uma olhada aí no campeonato italiano. Para você ver aqui. Série Atim. Vamos lá. Classificação. É isso aí. O Napoli é líder do campeonato. 50 pontos. Inter 47, Atalanta 43, Juventus 37. Então, quer dizer, nesse momento, pode ir para um time que está melhor no campeonato, o Danilo, do que o time que ele estava e que o dispensou, no caso a Juventus. Então, é bem possível mesmo que o Danilo vá lá para o Napoli, tendo a chance de ganhar um campeonato italiano, que o Napoli fez, inclusive, recentemente, né? E que nessa temporada tem chance aí de voltar a ser campeão lá na bota, lá na Itália. Então são negociações realmente complicadas. O Jorginho é o seguinte, hein? O Jorginho, para agora... Princípio. Proteção solar. Só um milagre. Para agora. Agora. Desembarca semana que vem no Rio. Só um milagre. Muito difícil, porque a temporada está no meio, o Arsenal está bem posicionado na Premier League, está disputando o Champions League, ele é um jogador que ainda é muito importante no Arsenal, então, assim, ele não é titular, mas ele é aquele reserva que está sempre jogando.
Você pode ver aí que o número de partidas dele é bem elevado. E o Arteta conta com ele. Ele é um grande jogador, ele é um líder do grupo. Então, tirar o Jorginho agora de lá, muito difícil. No meio do ano, pode ser, porque ele vai ficar sem contrato, porque o Arsenal não vai renovar com ele. A Arábia Saudita está de olho nele. E aí entra muita grana, fica difícil competir, a não ser que ele queira realizar um desejo de jogar no Brasil que ele nunca jogou aqui, né? Profissionalmente. Ele saiu de Imbituba, Santa Catarina, e já apareceu lá no Hellas Verona, na Itália, né? Lá que ele começou a carreira dele. O Jorginho nunca jogou aqui no futebol brasileiro. Então, realmente são negociações bem complicadas. E o Flamengo está focando realmente na contratação deste zagueiro. E o Vitão é o nome do momento. Embora, é claro que tem que ser feito tudo com muita cautela, mas o Flamengo ontem mostrou um zagueiro que realmente tem muita qualidade. É um menino de 18 anos, mas que você percebe que ele é diferente. Ele tem uma qualidade realmente muito boa. Estou falando do João Vitor, né? Estou falando de zagueiro, porque tem um lá no meio-campo também que é outra fera, chamada Pablo Lúcio. Então, de repente, esses meninos no elenco do Flamengo vão começar a ganhar espaço e oportunidades, até porque o treinador conhece bem eles, trabalhou com eles e eles podem ganhar espaço. Mas o Flamengo quer ter um zagueiro mais experiente, porque o Cleiton, que inclusive o Cleiton é o seguinte, né? Ele estava no Nordeste, aí ele veio para o Rio de Janeiro, aí ele foi para Orlando, aí chegou lá na Flórida, ele jogou ontem o segundo tempo, aí ele voltou para o Brasil, desembarcou aqui, já foi para São Luís do Maranhão, tá uma loucura. Milhagem explodindo do Cleiton, tá bombando lá o programa de milhagem do Cleiton, e ele vai jogar na quarta-feira contra o Bangu pelo Campeonato Carioca. Ele voltou para a equipe do Campeonato Carioca. O Cleiton é um cara que está nos planos do Felipe Luiz, mas ele não está conseguindo se firmar completamente. Ele não está passando aquela segurança. E como o Flamengo perdeu 2 jogadores experientes ali na defesa, está procurando um zagueiro mais experiente. Aí você vai falar, porra, mas o Vitão é experiente? Ele é novo, mas ele é experiente, porque ele jogou no Palmeiras, aí ele saiu, foi para o Shakhtar Donetsk, jogou na Europa, voltou, veio para o Internacional. Então é um cara novo, mas que tem experiência. Tem muita experiência. Deixa eu falar aqui com a galera que está comigo na live. Então é isso, galera. Chega mais um fim de um vídeo aqui no canal. Vimos aí, né, a imprensa repercutindo um pouco aí sobre a chegada aí de reforços, né? E a principal aí é Danilo, que aceita, né, notícias confirmadas aí que ele aceita, né, e definiu jogar no Flamengo, né? Então a decisão dele foi de vir atuar no futebol brasileiro pelo Flamengo. E com isso o Flamengo está começando aí as tratativas, né? A questão de salário e também tempo de contrato, né? Porque ele vai ser bastante importante para o Flamengo. Por quê? Porque o Flamengo precisa mais de um zagueiro experiente, né? Porque só tem Léo Pereira e Léo Ortiz. Se um desses machucar, não tem uma peça de reposição à altura. E também, possivelmente, a venda de Wesley, né? O Wesley está sendo muito cotado aí por muitos times da Europa. E o assédio aí não vai conseguir segurar não, porque são valores altos, né, para um lateral que está sendo aí dado ao Flamengo. E com isso, né, a qualquer momento ele pode ser aí anunciado como uma venda aí, para aumentar o cachê do Flamengo aí. Então acredito que ele vai sim também ser uma peça fundamental, porque ele pode jogar na lateral também, né? Então com essa venda aí de Wesley, né, ele pode servir tanto para lateral como para zaga. Eu prefiro ele jogando na zaga, né? Mais que ele tá jogando na zaga lá, tava jogando na zaga na Juventus, né? Então ele passou um bom tempo jogando na zaga, então ele tá com uma experiência a mais jogando na zaga. Então eu acredito que se for pra zaga é excepcional. Ele pode até tomar a vaga aí de Léo Pereira, né? Quem sabe? Então, dê sua opinião pra gente aqui, galera. Se inscreva no canal
e ative o sininho se você gostou das notícias. Agora valeu e até o próximo vídeo.